João, tudo bem? Anderson Corrêa do Verdazo. A escalação do Palmeiras hoje se imaginava que iria iniciar com um time mais alternativo por causa da maratona de jogos, e vocês entraram com um time misto, né? Dentro desse time misto tinha a participação ali de 2 jogadores pendurados, o Flaco Lopes e o Ramon Sosa. Se eles tomassem cartão, eles estariam fora do próximo jogo. Isso era algo que estava no radar de vocês? Então, são 2 perguntas. Por que vocês optaram por essa equipe mista e não uma equipe inteiramente reserva? E por que vocês arriscaram também esses 2 jogadores que estavam pendurados, que poderiam ficar fora do próximo jogo? Obrigado. Boa noite. Às vezes temos que correr alguns riscos. Tivemos um jogo muito intenso na quinta-feira à noite. Um campo pesado, uma equipa dura, um jogo muito difícil. Chegámos ao CT às 5 da manhã. No dia a seguir notou-se um cansaço. Foram 3 jogos seguidos daqueles jogadores, notou-se um cansaço acima do normal. E ontem à tarde tivemos que tomar decisões. E é isso, por causa da maratona, tivemos que correr alguns riscos. Portanto, era o Ramon, o Lopes e o Kelvin. E assumimos esse risco, partilhámos com os jogadores, eles sabiam que no futebol não dá para controlar tudo, mas tentar evitar ao máximo. Se acontecesse, são situações de jogo, e por isso é que temos um elenco grande e todos capacitados para poderem jogar. E relativamente às escolhas, foi exatamente escolher os que nós achávamos que iam estar mais preparados para este jogo contra o Guarani. Obrigado. Tudo bem, João, boa noite. Queria que você falasse, se sentir confortável em falar um pouco sobre a confusão que teve agora no fim do jogo, que acabou gerando a sua expulsão, e também a importância dessa uma semana que vocês vão ter de treino livre, num início tão conturbado, né, em relação à quantidade de jogos e sequência pesada de partidas nesse início de temporada, a importância de ter esses dias livres para conseguir se preparar para o jogo das quartas. Boa noite. Começando pela última, que era a que só devia ter acontecido. Sim, esta semana livre é muito importante para 2 coisas. Para recuperar o acúmulo de jogos e situações que o calendário não nos deixa recuperar, alguns traumas dos jogadores, alguns problemas, porque muitos destes jogadores não iniciam os jogos a 100%, e tentar ao máximo estes 6 dias, 7, para recuperar isso, e recuperar mentalmente aquele desgaste de viagem, jogo, concentração, volta, carga emocional do jogo, e conseguir desligar 2 dias para refocarmos outra vez, para prepararmos as quartas de final. Relativamente à confusão, eu andava a fazer um esforço nestes 10 jogos, arranjei algumas estratégias, ainda não tinha nenhum cartão. E existe uma ética, pelo menos nós temos, se vocês repararem, nós nunca tivemos um problema com um banco do adversário. Porquê? Porque ali estão duas equipas a querer o melhor possível para a sua equipa. É verdade, nós temos muito com o árbitro, mas nunca nos viram a ter problemas com o banco contrário. E o lance, vou-lhe dizer, o treinador xingou-me por tudo, xingou-me de tudo, por a nossa equipa ter jogado rápido, mas se fosse agora outra vez, eu gostaria que eles tivessem feito o mesmo. Porquê? Porque existe um interveniente em campo, que é o árbitro, e o árbitro é que decide quando é que interrompe o jogo. No ano passado nós começámos o Campeonato Brasileiro com uma regra clara, com 2 regras claras, que era: o árbitro não ia parar o jogo se algum jogador caísse, só se fosse choque de cabeças. Essa regra caiu 6 meses depois e agora apitam por qualquer motivo. Essa era uma das regras que foi quebrada, e a outra era: só iam ter assistências fora do campo. Em 30 segundos o jogador era levado para fora do campo. Que eram regras que davam tempo ao jogo. Mas rapidamente essas regras desapareceram. Eu gostava de saber porque é que não continuámos com essas 2 regras, do jogador ser assistido fora do campo, e o jogo só ser interrompido se o árbitro visse um choque de cabeças ou algo muito violento. Mas se for sempre assim, o Guarani já tinha perdido 2 minutos por cada tiro de meta, 30 segundos por cada lateral, os jogadores sempre no chão, e eu iria dizer exatamente o mesmo aos meus jogadores, que é: continuar a jogar, o árbitro está lá para interromper o jogo, é para isso que o árbitro está lá. Não tem que pôr a bola fora, tem que jogar. O jogador já estava de pé, como foi visto. Agora, faltar ao respeito, ofender,
e ter aquelas atitudes. Peço desculpa, mas eu tenho sangue quente e tenho os meus limites. Sei que depois passei dos limites e nada justifica isso, mas estou cá para arcar com as consequências dos meus atos. Mas foi a primeira vez que tanto eu como o Abel que tivemos um problema com o banco adversário, mas ser ofendido daquela maneira não. Obrigado, boa noite. João, boa noite. Quando o Abel, na primeira entrevista do ano, pós-português, o Abel tinha dito que a fase inicial do Campeonato Paulista serviria para preparar também fisicamente o elenco, mais ou menos um mês para o elenco estar fisicamente no ideal. Como é uma área que você lida muito, eu queria saber se, iniciando o mata-mata, vocês veem o elenco de fato nesse momento já ideal fisicamente para essa parte da temporada? E uma segunda também sobre essa questão física, sobre 2 jogadores importantes. Vocês receberam o Arias no fim de semana e a gente está visto a evolução do Paulinho. Eu queria que você falasse como é que vocês estão trabalhando, se você tem alguma expectativa já de utilizar já o Arias no próximo jogo do Campeonato Paulista, como é que está a situação do Paulinho também, por favor. Boa noite. Vamos para a 5ª semana. Normalmente são 5 semanas que nós usamos, que usávamos já no passado no nosso trabalho, porque na Europa tínhamos mais tempo, aqui foram 7 dias. Normalmente é a 5ª semana que começam as competições, ou seja, são 5 semanas de pré-temporada. E se nós fizermos contas, esta é a 5ª semana, a diferença é que já vamos com 11 jogos, e normalmente uma pré-temporada na nossa em 5 semanas eram 6 jogos, 7, uns jogavam outros jogavam outros, aqui já vamos com 11. Mas é o que é, preparámos-nos bem, sentimos os jogadores com mais energia, mas sabendo que de 3 em 3 dias não há milagres, temos que fazer algumas decisões, correr alguns riscos, mas sentimos o elenco a evoluir muito bem relativamente ao que foram os primeiros 5 jogos. Relativamente a esses 2 jogadores, o Paulinho já falaram tudo, precisamos de tempo, evolução, vamos fazer com que as coisas corram bem, a evolução está a ser muito positiva, mas é sem previsão. Relativamente ao Arias, já treinou ontem, já treinou hoje, veio bem, ficou ali 4 ou 5 dias a tratar de problemas pessoais para vir definitivamente, já está integrado, e se tudo correr bem está à disposição do treinador nas quartas de final. Obrigado, João. Obrigado a todos. Obrigado, boa noite. Boa noite. Obrigado.